Agora vamos falar um pouquinho da regressão logística e a definição dela e o funcionamento dela. Primeiro falando sobre forward propagation, que é uma definição também dela, e depois do backward também dela. Mas primeiramente vamos entender como que é a definição. Aqui vai ser uma sopa de letrinhas, então se você estiver se perdendo, eu considero que você possa anotar cada variável, o que significa cada uma enquanto você estiver estudando, que às vezes fica até mais fácil de vocês acompanharem também a aula. Então aqui é o seguinte, a gente tem como entrada uma matriz X que representa todas as instâncias. Essa matriz X você tem uma de ordem F, de M instâncias, que são os exemplos que a gente tem, e F atributos, ou seja, como você está representando essas instâncias. São os indicadores, por exemplo. Se você está num artigo da Wikipedia, você pode ter vários indicadores, tamanho do artigo e etc., para você tentar estimar um Y, que seria um resultado qualquer, que seria a classe desse artigo, que também não deixa de ser a entrada também para você criar o modelo, né? Então você tem o objetivo da regressão logística é aprender pesos W, tal que você tem uma função sigma de x vezes esse W mais B, e que considerando o instâncias i, o erro seja o menor possível. Sigma é uma função que transforma esse resultado aqui entre 0 e 1. Então aqui seria uma classificação binária, entre que você teria que transformar essa função aqui no resultado de 0 e 1 para cada instância que você tem. E aí você tem que tentar o resultado com o menor erro possível para esse resultado. Ou seja, aqui eu estou fazendo um cálculo, é uma função, e é uma função que eu estou querendo aproximar, é uma função mesmo, que eu tenho vários pesos para cada indicador aqui, que eu estou multiplicando. Aqui eu estou multiplicando duas matrizes, mas o resultado vai ser como se fosse uma função mesmo, que você tem pesos para cada indicadores, e aí você está querendo otimizar esses pesos, ou seja, melhorar esses pesos até que você consiga ajustando esses pesos para que o resultado, no geral, seja o menor possível no resultado total, né? E aí você tem o A aqui, que é um vetor de M resultados, que a gente chama de ativações, geralmente em redes neurais também, mas a gente vai manter esse nome, porque depois a gente vai usar ele assim. W vai ser um vetor de F pesos, um para cada atributo, que é justamente o que eu falei para vocês. E o B é o bias term, justamente para você ter digamos assim, se você pensar no plano cartesiano, é até um deslocamentozinho no plano cartesiano. E aí você tem uma saída YI, né, que é a predição, que tem que estar entre 0 e 1. E aí você, se A de 1, que for o Y for A de 1, quer dizer, se A de 1 for menor que 0,5, então o YI vai ser 0. Caso contrário, vai ser 1. Então é justamente isso que eu falei, vai ser uma classificação binária, que aí se o A de I, que vai ser a ativação que eu consegui por meio dessa função, for menor que 0,5, vai ser 0. Caso contrário, vai ser 1. No geral, como que a gente faz uma regressão logística? Esses daqui são os passos. É um resultado muito simples, apesar de alguns cálculos que têm uma determinada complexidade também, mas o código é muito simples de você ver ele assim até. Então, a ideia é o seguinte, a primeira coisa que você faz é o que a gente chama de forward propagation. Então, por meio do treino X, ou seja, você tem aquele treino com aquele... Então, você tenta prever usando uma função, e às vezes com um determinado W, né, que inicialmente é aleatório, o resultado e as predições Y chapéu, Y circunflexo, né? E aí o que acontece? Por meio desse peso, você conseguiu um resultado de uma determinada predição. Então você só resolveu, fez esse cálculo aqui, e aí você teve um determinado resultado de predições. Depois você faz um cálculo da função de perda para ver o erro na predição. Aí o que a gente faz? A gente faz o backward propagation. O que significa ele? Você vai calcular o gradiente para entender qual que é o meu próximo W e B que fazem minimizar a minha função de erro. Então é justamente isso, eu tento minimizar a minha função de erro, então eu tento caminhar W e B em direção a minimizar o meu erro. E aí que está o importante de entender o que é o gradiente.
Depois disso, e aí a gente atualiza os pesos a partir do gradiente de W e de B. Então essa é a nossa visão geral, a gente vai fazer isso aos pouquinhos aqui.